Sejam todos bem-vindos. Esse é meu projeto de iniciação científica, cujo tema é Introdução à Geometria Hiperbólica via Softwares Livres. Eu sou o autor Vinícius Eduardo Barcelos. Introdução. Estudar os postulados de Euclides e suas propriedades, conceitos e modelos da geometria hiperbólica. Implementação e manipulação da geometria hiperbólica em softwares livres. Euclides e sua geometria. Quem foi Euclides? Bom, Euclides era chamado de o pai da geometria. Escreveu o livro Os Elementos, sua grande obra. Foi com Euclides que a geometria do Egito se tornou a mais importante, fazendo de Alexandria um centro mundial de compasso e do esquadro. A obra Os Elementos, que ele escreveu, foi considerada por excelência o livro mais importante para o estudo da geometria. Na obra, ele reuniu em um sistema coerente e compreensível tudo que ele sabia sobre a matemática em seu tempo. Todos os fragmentos surgiram da necessidade prática do uso da aritmética, geometria plana, teoria das proporções e geometria sólida. Os postulados de Euclides. Primeiro postulado, a partir de 2 pontos é possível traçar uma reta entre eles. Segundo postulado, pode-se continuar de uma única maneira qualquer reta finita continuamente em uma linha reta. Terceiro postulado, para todo ponto O e para todo ponto A, existe um ciclo de centro O e raio OA. Quarto postulado, todos os ângulos retos são congruentes entre si, eles são iguais. E o quinto, e o mais importante, para toda reta L e para todo ponto P não pertencente a L, existe uma única reta M que passa por P e é paralela a L. Bom, agora, geometria não euclidiana. Antigamente, cerca de 2.000 anos, muitos matemáticos não conseguiriam provar a existência de novas geometrias, por se apegar muito por se basear bastante nos 4 e no 5º postulado. Então, foi feito o seguinte, a negação do 5º postulado. Se a gente negar o 5º postulado de Euclides, estabelecendo que por um ponto fora da reta não passará nenhuma paralela, dá o surgimento de uma nova geometria. Essa geometria é a geometria elíptica. E se por esse ponto, e se a gente negar novamente o 5º postulado, e se por esse ponto passam pelo menos duas retas paralelas, duas ou mais retas paralelas, surge a geometria hiperbólica, o tema desse trabalho. Agora, o conceito de curvatura, que é muito importante. Curvatura é o conceito matemático que mede quanto a curva se distancia de uma reta, ou a taxa com a qual a curva está se curvando. Em outras palavras, a curvatura é a quantidade na qual o objeto se desvia do plano, ou se distorce. Essa curvatura é dominada pela letra K. Aqui temos o modelo da geometria elíptica. Esse é o modelo de geometria esférica. Aqui eu fiz esse gráfico utilizando um software Limile chamado GeoGebra. Bom, agora vamos falar sobre, de fato, o tema do nosso trabalho, que é a geometria hiperbólica. A gente tem esses dois autores que são os pais da geometria hiperbólica. Esses dois autores foram muito importantes. Vamos falar primeiro, à esquerda, sobre o Nikolai Lobachevsky. Bom, Nikolai Lobachevsky, ele trabalhou em álgebra, nomeadamente nas aproximações numéricas às raízes das equações algébricas. No entanto, sua fama vem, de fato, ter sido o primeiro matemático a publicar uma descrição de uma geometria não euclidiana. A geometria não euclidiana que ele desenvolveu foi a geometria hiperbólica. E também, na direita, temos o János Bolyai, que foi um matemático húngaro, conhecido por seu trabalho na geometria não euclidiana. Publicou um tratado global sobre a geometria hiperbólica, sem saber que, 3 anos antes, Nikolai Lobachevsky havia publicado um estudo semelhante, de modo com que os resultados matemáticos de Bolyai não foram merecidamente reconhecidos. Então, ele decidiu seguir uma carreira de engenharia militar em Viena. Modelos para a geometria hiperbólica. Bom, a gente tem 2 modelos mais utilizados na geometria hiperbólica: o disco e o semiplano de Poincaré. Mas, aliás, quem foi Henri Poincaré?
Bom, Henri Poincaré foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Era francês e ele foi autor da famosa conjectura de Poincaré, que hoje é um teorema demonstrado. Ele desenvolveu esses dois modelos para a geometria hiperbólica, o modelo do disco e do semiplano, na qual os veremos a seguir. Primeiro, o modelo do disco. Ao nos referirmos a um disco, estaremos nos referindo a uma circunferência e todo o seu ciclo interior. A borda do disco corresponde à circunferência e a área do disco, o seu interior. Posto isso, consideremos um disco euclidiano D de raio 1 e centro O, e seja I o seu interior. Agora vamos fazer algumas manipulações em um software livre chamado NoEuclidean, que a gente tem esse modelo do disco Poincaré. Só um minuto que eu vou compartilhar ele com vocês. Bom, aqui eu vou fazer um novo documento. Aqui está o aplicativo, um software no Euclidean, e aqui temos o disco Poincaré de raio igual a 1. Então, vamos fazer algumas manipulações. Primeiro, vamos fazer um triângulo hiperbólico e ver como ele se comporta. Vamos fazer os segmentos do triângulo agora. Pronto. E agora vamos movimentar para ver como ele se comporta. Deixa eu deletar esse daqui. Beleza. Bom, a gente pode perceber que a forma desse triângulo literalmente é muito diferente da qual estamos nos acostumados, que é um triângulo euclidiano, cuja os seus segmentos são linhas retas, e aqui os segmentos são curvas. Isso se deve por conta da curvatura, que é a curvatura do espaço hiperbólico, da geometria hiperbólica, ela é -1. Por isso que tem essa curvatura. Agora vamos medir quanto que vale a soma dos ângulos internos desse triângulo. Bom, podemos perceber que à esquerda temos os dados desse triângulo. E a soma total desse triângulo, por exemplo, é 58,2 graus, menor que 180. E se a gente manipular esse triângulo de uma certa maneira, vamos pôr esses vértices nas extremidades para ver o que acontece. Podemos perceber que a soma dos ângulos internos é quase zero. Ou seja, uma coisa muito interessante também é que a área desse triângulo corresponde o que falta para a soma dos ângulos se tornar 180. Ou seja, se a soma desses ângulos internos é 0,8, então a área desse triângulo corresponde a 179,2. Essa é a área desse triângulo. Então a gente consegue ter essa base. Então, e o que acontece se a gente aproximar ao máximo esse triângulo ao centro? A soma dos ângulos internos fica mais próximo de 180, mas nunca é. Por isso que a área desse triângulo é menor, em específico. E a gente pode criar várias formas desse triângulo e ver como ele se comporta. Agora, outro exemplo bacana é a gente fazer uma circunferência, que é bastante bacana também, que é bem diferente da circunferência de um ciclo euclidiano que a gente está acostumado. Vamos colocar dois pontos aleatórios e vamos fazer um círculo. Até aqui nada mudou, mas agora vamos ver como que comporta o seu raio. Bom, vamos mover ele um pouco. Como podemos ver, quanto mais ao centro, mais parecido com uma circunferência euclidiana ele se parece. Mas quanto mais ao extremo a gente coloca, o raio não especificamente fica no meio. O ponto do raio não fica especificamente no meio, por conta dessa curvatura. Essa é uma característica da geometria hiperbólica, que se dá por causa da curvatura ser igual a -1. E olha aqui, o raio é desse ponto E até esse ponto D. Olha onde o ponto D está. Aqui é a origem aqui é a origem do círculo. Muito diferente, né?
E esse é o modelo do disco Poincaré. E a gente consegue fazer várias manipulações aqui. Essa é uma delas. Bom, agora vamos passar para o próximo modelo. Só um minuto. Seguinte, semiplano de Poincaré. A seguinte seção apresenta o modelo do semiplano de Poincaré, baseado no semiplano euclidiano, que inclui sua fronteira, na qual as retas hiperbólicas podem ser semicírculos contidos nos semiplanos euclidianos, cujo centro situa-se na fronteira do mesmo, ou semirretas euclidianas contidas no semiplano e perpendiculares à fronteira do mesmo. Agora vamos mexer em outro software para a manipulação desse modelo semiplano de Poincaré. Vamos trabalhar com o GeoGebra. Vou compartilhar com vocês aqui. Só um minuto. Temos aqui o aplicativo GeoGebra no modelo do semiplano de Poincaré na geometria hiperbólica. Vamos fazer algumas construções. Primeiro, vamos fazer uma reta hiperbólica desse modelo. Essa é uma reta hiperbólica, ou seja, ela se situa na parte superior do plano cartesiano. Esse, de fato, é o semiplano. E vamos fazer o seguinte: vamos ver o quinto postulado na geometria hiperbólica, que no caso a gente comentou, por um ponto na reta passam-se duas ou mais retas paralelas a essa. Então vamos colocar mais um ponto aqui, mais um aqui e mais um aqui, e ver se de fato as retas que a gente traçar vão passar no ponto D. Eu vou usar o ponto B. Eu vou usar o ponto B como interseção. Uma reta, duas retas, três retas. Olha que bacana. E a gente consegue também fazer um triângulo hiperbólico, que é muito bacana também. Vamos usar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Olha como fica esse triângulo hiperbólico. Bem diferente, né? Esse é o modelo do semiplano. E aqui, nesse ponto B, passam-se três retas paralelas às outras. Então, o quinto postulado de Euclides na versão hiperbólica, na geometria hiperbólica, por um ponto fora da reta, é possível traçar mais de uma reta paralelas a essa. Ou seja, é o teorema de infinitas paralelas. E esse é o modelo do semiplano de Poincaré. E a gente consegue fazer várias manipulações aqui. Continuando a nossa apresentação. Aqui, aqui foi outro exemplo. Aqui é uma imagem de outro exemplo que eu fiz de retas hiperbólicas no modelo do dígito de Poincaré. Conclusão: o estudo da geometria hiperbólica, juntamente com a implementação de softwares livres como o GeoGebra e o não Euclidean, que possibilitam uma análise e manipulação mais precisa e eficaz na modelagem, simulação e manipulação da geometria hiperbólica para fins matemáticos e aplicações no mundo real. A utilização dos softwares é muito útil para auxiliar na visualização e manipulação de acontecimentos no espaço não euclidiano. Aqui estão as referências dos artigos que eu usei para estudo e os agradecimentos. Queria agradecer ao FOP e ao ICEA, que é o Instituto de Exatas de Ciências Exatas Aplicadas, e a FAPEMIG, que é uma dos meus organizadores, que na qual eu faço parte da bolsa, e queria agradecer ao meu orientador Fred Pablo Castro Vicente. Muito obrigado a todos